2. Y el versículo también, mejor leamos el versículo 1 y 2. Efesios capítulo 2, versos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros quando estáveis muertos em vuestros delitos e pecados, em los quais anduvistes em outro tempo, siguiendo a corriente deste mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espírito que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Amém. Aqui nós vemos que o apóstolo Pablo, como ensinador, como doutrinador, como formador do posicionamento da igreja, que estava iniciando, o evangelho estava tomando proporções. Aí vemos o apóstolo Pablo preocupado em mostrar a diferença, em mostrar, meu irmão, qual deveria ser ou como deveria comportar-se um cristiano, um servidor, um adorador, como deveria ser sua vida. E aqui vemos que o apóstolo Pablo estava aqui ensinando a los hermanos que em outro tempo, naquela época que não havíamos conhecido, na época que andávamos distante, nós andávamos como um qualquer, como as pessoas deste mundo, andávamos distanciados, praticávamos o que queria, andávamos por donde queríamos e o que nos antojava, o que nos dava gosto, praticávamos. Por quê? Porque éramos carnales, estávamos sujeitos a las pasiones de la carne. Mas agora ele diz: mas viniendo o Espírito Santo, chegando a nós Jesus por meio de sua palavra e transformando-nos por el poder de sua presença, começamos a abandonar, começamos a distanciar de aquela conduta, começamos a sair de aquela vieja vida e não podemos mais volver a praticar, como diz aqui. Em outro tempo, seguíamos a corrente deste mundo. Então, se seguíamos, andávamos conforme o princípio deste mundo, conforme os desejos deste mundo, queríamos comungar com este mundo, participar com este mundo. E aí, quando abandonamos isto, nossos desejos, nossas participações, cambiou o sistema. Agora devemos alegrar-nos em adoração, alegrar-nos em compartilhar com pessoas do mesmo, digamos, do mesmo segmento de fé. Devemos estar aí demonstrando que nossa vida foi mudada. Então, vemos que este espírito que acompanhava começou agora a volver a entrar em la igreja. Através de quê? Como diz aqui o versículo 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espírito que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Então, notamos que o mesmo espírito que atuava allá, quando estávamos em la vida secular, arraigados em princípios humanos, em desejos carnales, é o mesmo espírito que começa a atuar agora em los hijos, como diz aqui, de la desobediencia. Aqueles cristianos mesmo que estão na igreja, pero não são obedientes, são rebeldes, não querem seguir os princípios que foi determinado por la igreja, não querem seguir os princípios que foi determinado incluso por la Bíblia. Pastor, pero há coisas que não estão na Bíblia e que nós praticamos que deveria ser abolida. Sim, meu irmão, pode ser abolida na igreja. Jesus está aqui, pode ser abolida na igreja. Cristo volverá amanhã, pero cada igreja tem um princípio. E nós temos nossos princípios de adoração. Temos nossos cerimoniales de adorar ao Senhor, temos nossas éticas, nossos princípios que estabelecimos como ministério, e todo o que foi contra esto, meu irmão, aunque não esteja inserido na Bíblia, mas não é antibíblico, é em conformidade com a Bíblia, al deixar de praticar estas costumbres, estaremos também equivocadamente caminhando por el caminho de la desobediência. ¿Sabe por quê? Porque se meu filho estuda em um colégio e aí tem um uniforme para chegar ao colégio, o hijo deverá usar o uniforme del colegio.
¿Por qué? Porque en el colegio tiene un principio, el uniforme del colegio fulano de tal de esta manera. Entonces tenemos que nuestros hijos adecuarse al principio del colegio. Tú no puedes ir en el colegio Juan Pablo II con el uniforme de María Auxiliadora, porque Juan Pablo II tiene su uniforme y María Auxiliadora tiene su uniforme. Entonces son principios particulares de cada uno, así como nosotros como iglesia tenemos nuestros principios. Si la iglesia fulana hace esto, la iglesia de aquí no hace esto. Son principios. Entonces dice la Biblia, el mismo espíritu que actuaba allá en el mundo de querer hacer lo que me agrada, es el mismo espíritu que comenzó a actuar ahora en los hijos de la desobediencia. No, porque esto no es pecado, porque los hermanos de la iglesia fulana toman cerveza, porque los hermanos de la iglesia mengana toman vino, porque las hermanitas de la iglesia fulana van a las fiestas, a los bailes, a las discotecas, a los lugares de ahí. ¿Y por qué nosotros no podemos? Tú no puedes, ¿por qué? Porque tú estás en la iglesia Asamblea de Dios Betel. Tenemos aquí nuestros principios. Tenemos aquí nuestro regimiento interno. Cualquier entidad civil constituida tiene sus estatutos y su regimiento interno, donde aquella persona para ser miembro de esta institución tiene que estar de acuerdo o conformidad con lo que se determina. Es esto, yo me asocio a un club deportivo y en el club deportivo tiene ahí su menú, su cardápio, digamos ahí, sus pautas del estatuto para ser miembro de este club que está por ahí, un club de campo, un club de caza, un club de pesca, y entonces ahí está el estatuto del club de pesca. Tú tienes que tener una lancha motor 50 HP por lo mínimo. Y no puede ultrapasar a 500 HP. Entonces yo no puedo llegar con una lancha de 25 HP, ni con una de 700 HP. ¿Por qué? Porque yo vi la cláusula, yo vi lo que está rezando, lo que está diciendo ahí, el principio del club que yo me afilié, que yo membré en el club de, digamos ahí, de pesca. Entonces es esto. La iglesia, mi hermano, dejando la parte espiritual, la iglesia es una asociación, donde nosotros somos regidos por estatutos, por principios, por decretos, por declaraciones. Y que si no estamos de acuerdo, es simplesmente no participar. Es simplesmente salir y buscar el lugar que le agrada. ¿Por qué? Porque va a haber un lugar para cada uno. Va a haber el lugar que el hermano puede fumar su cigarrillo. Va a haber el lugar que el hermano puede tomar ahí su cervecita, va a haber el lugar que el hermano puede tomar su vino, va a haber el lugar que el hermano puede hacer el juego de la baraja o de la quiniela, va a haber lugar para todo, mi hermano. No te preocupes, porque va a haber lugar para todo tipo de persona, incluso porque la propia Biblia dice que en los últimos días se amontonarían maestros conforme sus propias concupiscencias. ¿Por qué? Porque como dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entonces notamos esto. Entonces el espíritu que actuaba allá en el mundo, no es que puede actuar en mí más, yo estoy libre. Yo fui libre, mi hermano. La Biblia dice, no más vivo yo, mas Cristo vive en mí. Princípios estabelecidos conforme la Biblia. Mas ahí también cuenta la Biblia, otra vez en Corintios, el mismo escritor escribiendo a los hermanos, está diciendo lo siguiente: hey, tú no sabes que nosotros tenemos principios. Tú no sabes que nosotros tenemos ahí patrones que seguir. Tú no sabes que nuestra vida tiene que estar en conformidad con lo que nosotros vivemos, que el evangelio ahora es nuestra meta, es la baliza para que nosotros andemos por ella. Entonces cuando el apóstol Pablo también en 1 Corintios, él redargudía los hermanos, él enseñaba a los hermanos, él estaba diciendo esto: hey, ahora nosotros tenemos un principio. El principio fue lanzado, es Jesucristo. El principio fue dado en la Sagrada Escritura. Entonces no podemos más andar conforme la onda del mundo. El Señor va a venir, va a volver y llevar para sí un pueblo apartado, practicante de buenas obras, no que anda conforme la corriente de este mundo. El Señor viene a lavar la iglesia, a santificar la iglesia, a purificar la iglesia en su misma sangre.
lavados, redimidos, quitados do lugar que estávamos e colocados em um lugar diferente. Então, esta diferença que o homem carnal não pode entender. E há muitos carnales na igreja. Há muitos homens que estão vivendo na carne. Há muitos que andam por aí dizendo: eu posso fazer isto, eu posso praticar isto. Claro que tu puedes praticar o que tu quieres, mas há um princípio. E o principado e a potestade que impera no aire é esta que está atuando em los hijos de la desobediência. Porque não todo eu puedo, já dizia o apóstolo Pablo: todo lo puedo, pero ni todo me conviene. Há coisas que parecem buenas, mas que su final é tragedia e muerte. E Cristo não vino ao mundo para que eu, sufriendo a carga do evangelho, viniese a perder-me. Não, Cristo vino ao mundo para que, lavados e purificados em su sangre, alcançasse autoridade para vencer o pecado e a los demônios, porque a Bíblia diz: conhecendo a verdade nos hará livre. Então, Cristo vino através da verdade, da palavra, en el lavamento de su sangre, mostrar-me que eu puedo agora ser livre. Eu estou na carne, eu habito em carne, eu vivo no mundo, mas não puedo mais seguir o caminho do mundo, porque o mundo camina a la destruição e eu camino a la vida eterna com Cristo em la glória. Somos de la misma tierra, somos del mismo globo, somos de la misma nação, somos de la misma ciudad, somos del mismo barrio, mas há uma diferença agora. Eu tenho agora uma esperança em Cristo e não puedo mais andar em conformidade com o mundo. ¿Por quê? Porque Cristo me cambiou, me quitou do lugar que eu estava, do lugar que anteriormente estava, e me trajo a sua presença, e em sua presença eu devo agora escuchar, ver e entender os princípios que a Bíblia diz. Então, é isto que diz a palavra de Deus nos leva a meditar em todo esto. Pastor Otoniel, 1 Coríntios 2:14. Então, o mesmo apóstolo Pablo está dizendo aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aleluia. El hombre natural, el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales. ¿Sabe por qué? Porque las cosas espirituales se tienen que discernir con el Espíritu. Entonces, mi hermano, yo no puedo hablar aquí a las personas naturalmente, sin el conocimiento previo, sin la actuación del Espíritu Santo, porque ellos van a decir que yo soy fanático, porque perdieron este contacto, son naturales. São pessoas humanas, da mesma maneira que eu sou humano, pero eles não têm este acesso ao Espírito Santo, ou bloquearam este acesso do Espírito Santo através das práticas diárias. ¿Por quê? Porque o Espírito Santo não pode abrigar e um corpo imundo não pode comportar a presença do Espírito Santo. Então, a Bíblia diz, meu irmão, primeiro eu tenho que ser limpiado, lavado, para que o Espírito Santo pueda atuar, e os demônios que antes obravam em minha vida são expelidos, son expulsados, porque la presencia de Dios en mi vida anula la fuerza de la carne, anula los decretos mundanos, las plagas mundanas que estaban por ahí, los deseos del vicio, los deseos de la fornicación, los deseos de las heresías que ahí estaban, fueron anuladas. ¿Sabe por qué? Porque ahora ya no soy más carnalmente manipulado por las pasiones carnales, ahora yo estoy en el control del Espíritu de Dios. Dios está en el comando de mi vida, y sabe lo que pasa con una persona que entregó el comando de su vida al Señor Todopoderoso. Él vivirá en gloria, él vivirá en victoria, él vivirá en conquista, porque este es el deseo de Dios. Dios no quiere en ningún momento el fracaso tuyo o el fracaso mío. ¿Sabe por qué? Porque si fuera de otra manera, Él no hubiera entregado a su Hijo a sufrir en nuestro lugar, al entender que el hombre no conseguiría vencer el pecado. Dios, al entender que el hombre no conseguiría vencer el pecado, Él envió a su Hijo para que pudiera vencer el pecado. Entonces vemos aquí que dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
Aí viene el creyente, eu puedo fumar cigarrillo de lechuga, eu puedo tomar cerveza sin alcohol, eu puedo irme en la fiesta mundana, donde está el reggaetón, donde está la cachaca, donde está, ¿cómo se dice el otro que está por ahí? El funk, yo puedo estar, total, yo soy una luz. Si tú eres luz, tú no puedes estar en la basura, tú no puedes estar en la basura, tú te vas a contaminar. A Bíblia diz que temos que ter asco, temos que separar-nos de aqueles que estão com a roupa sucia. Cuidado, podemos estar aí, podemos anunciar o Evangelho para alguns, mas diz na Bíblia em Judas: ei, cuide, incluso de la roupa manchada de sangue. Então é isto. Mas mi hermano, entonces dice aquí, el hombre natural no puede percibir, no puede ver esto. No, porque es un fanatismo, es un legalismo, es una incoherencia con el siglo XXI. Mi hermano, incoherencia es el nene de 4 años que la madre está pintando su boca, poniendo colorete por su cara, porque dice que el nene tiene una tendencia femenina. Esto es locura. El nene varoncito, mi hermano, nació machito. Entonces mamá, por favor entienda que no hay tendencia homosexual, não há tendência lesbiana, não há nada de esto, é simplesmente Satanás querendo ocupar o espaço de aquela vida e destruí-la. ¿Sabe por quê? Porque o homem natural não pode entender, o homem carnal não pode entender o que Deus ha hecho. Pero ¿sabe o que passa? Aí os creyentes, os famosos hermanitos, começam a dar espaço a Freud, começam a dar espaço a Steiner, começam a dar espaço a los grandes filósofos del passado, e não dão espaço para a Bíblia, não dão lugar para a Bíblia, dão lugar a tantos pensadores e formadores de opinião, homens que não tiveram êxito em sua vida, foram fracassados, foram derrotados, manipulados. Homens que passaram por aí, minha irmã, em uma vida depravada e que hoje estão guiando nossa sociedade. Estão dirigindo nossa sociedade. Não, porque a inclinação sexual de minha hija, a inclinação sexual de meu hijo, ei, deixa esto. Não, porque a psicóloga, a psicoterapeuta, a não sei que, dijo que eu tenho. Ei, hermano, a Bíblia diz que tu tens que ensinar tu hijo o caminho que deve andar quando é pequeno. A Bíblia diz que é homem, a Bíblia diz que é mulher, a Bíblia diz que ensina a adorar a Deus, ensina a glorificar o Senhor. Será que tu está carnalmente manipulando tu família, ou será que tu está espiritualmente entendendo que Satanás quer destruir, que Satanás vino para matar, roubar e destruir? Pero não, nós damos crédito a los filósofos, damos crédito a qualquer doutor que tem um título universitário, e desacreditamos a palavra que é a regra básica da vida, da existência, e que não há como confrontá-la. Eles querem desacreditar. Tu vai na universidade, sabe o que passa? Estão ensinando Freud, estão ensinando não sei o que, estão ensinando não sei o que, contrariando a Bíblia. Não sei por que tem tanto medo da Bíblia. Não sei por que tem tanto medo da Bíblia. Eles estão por aí combatendo a Bíblia. Não, porque não pode ser isto, porque não pode ser aquele, isto está equivocado. Tem tanto medo da Bíblia. Se a Bíblia não vale nada, deixa a Bíblia calhada. Sabe por quê? Porque a Bíblia se aceita por la fé, e nós estamos aqui porque temos fé. Não estamos metendo com tu dogma, não estamos metendo com tu princípio. Queremos escapar deste princípio porque aceitamos a Bíblia. Aceitamos a Bíblia, é isto. Então eles têm tanto medo da Bíblia que querem confrontar a Bíblia. Um montão de loucos por aí confrontando a Bíblia. Deixa a Bíblia calhada, porque a Bíblia só entende quem tem o Espírito de Deus. E se tu não tens o Espírito de Deus, companheiro, tu não vai entender, porque a Bíblia foi escrita para os hijos de Deus. As criaturas, os carnales não entenderão, é loucura. Como tu disse que somos loucos, que somos fanáticos, que somos religiosos, legalistas. Sim, tu não entendes o que nós sentimos. Então tu não podes opinar sobre nosso sentimento. Nós decidimos, aceitamos a Bíblia como regra de nossa fé e não podemos negá-la, porque nossos olhos se abriram. Nossa vida foi mudada, não andamos mais conforme a carne do pecado. Nós estamos subjugando, estamos aqui amordaçando nossa carne, estamos aqui saliendo de los vícios. ¿Por quê? Porque agora vão liberar a marihuana. É muito fácil, meu irmão, a marihuana destrui família.
El narguile que está por aí, temos uma pessoa com problema de narguile, que seus pulmões acabou. Em menos de 2 anos de narguile, acabou seus pulmões, está na máxima miséria. Está pronada com 19 anos, está de boca abaixo, entubada, porque o narguile não hace problema. E nós sabemos desde o princípio que o narguile funde pior que qualquer droga. Pero não hace nada, não hace nada. Agora a Bíblia, sim, a Bíblia é uma miséria, a Bíblia é uma praga, mas eu te digo, aqui há pessoas nesta igreja que antes eram viciados, drogaditos, eram pessoas adúlteras e fornicárias, e hoje são homens e mulheres de Deus. Então a Bíblia tem poder para mudar, a Bíblia tem poder para transformar, a Bíblia tem poder sim, e não destruje. A Bíblia levanta, a Bíblia levanta, a Bíblia levanta, não echa por terra. Mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não las pode entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. É isto. Aqui um pouquinho mais à frente, vamos ver. Aí hablando já com cristianos, este hermanito que quer estar na igreja compartilhando com o mundo, este hermanito que disse que não é necessário abandonar seus relacionamentos de amistad, porque eu sou creyente, pero tenho mis amigos, eu sou de la igreja, pero tenho mi ciclo de amistad. Ei, hermano, que amistad há Deus com o demônio? Que amistad há o mundo com a igreja? Se um vai ao céu, outro ao inferno, que amistad há? Como caminharão dois juntos se seus caminhos são diferentes? Ei, irmão, é loucura. É loucura para eles que não têm mais a sensibilidade do Espírito Santo. É loucura para eles que não aceitam mais a Bíblia como palavra de vida eterna. É loucura para esta gente ignorante, torpe, arrastrada por la multitud, por los gritos e ecos de adoração humana. Eles estão sendo arrastrados. Para eles, loucura. Para eles dizer que Jesus vai levar uma igreja santa, pura, lavada e redimida na sangue é loucura. Mas eu te digo, o Evangelho termina no livro de Apocalipse dizendo que allá no cielo não entrará nenhum tipo de pessoas entorpecidas por la carne. Allá no cielo não entrará nenhum tipo de pessoas praticantes de mala obra. Allá no cielo só se levantarão para chegar ao cielo os que foram lavados, santificados e purificados pela sangue do Cordeiro, e que tiveram relação de intimidade com o Espírito Santo, e que puderam escuchar a voz do Espírito Santo, chamando para encontrar com Cristo nas nuvens de glória. Solamente os que estão em contato com o Senhor, solamente os que puderam discernir as obras do Espírito. É isto. Então, aqui no capítulo 3, um pouquinho mais à frente, o versículo 3, digamos aí, porque aún sois carnales, pois habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, não sois carnales, não andais como homens. Pronto. Então, esta carnalidade que está dizendo aqui o apóstolo Pablo, é isto. É o irmão que disse, não, em minha casa mando eu. Claro que tu manda em tu casa, se tu queres arrastrar-la a la miséria, arrastra-la, companheiro. Se tu queres amanhã llorar copiosamente, noite inteira, por tu hija que está por aí, que tu não sabes onde está, arrastra tu casa por donde tu queres. Se tu queres llorar aí por tu hijo, em la puerta de um presídio, para visitar-lhe em um domingo que tu poderia estar na igreja, tu vai a pegar uma fila para visitar tu hija em um presídio, então arrastra-lo por el deseo de la carne, déjalo estar por la noite, donde quiere, como um vago, deixa ele estar por la noite, sem que tu sepa quem são os seus amigos ou amistades, deixa estar de qualquer maneira, para que tu não tenha paz em tu vida, porque Satanás quer isto. Satanás quer que tu não tenha paz, Satanás quer que tu não tenha orgulho de tu família. Sabe por quê? Porque ele diz em suas palavras, eu sei como é o cielo, e eu tenho rabia, eu me enojo com estes homens e mulheres que têm o desejo de Deus de chegar ao cielo, pero rechazam o cielo. Então a fúria de Satanás é grande. Sabe por quê? Porque ele conhece o cielo. Ele sabe como é o cielo, e ele sabe que não pode volver. Então ele tem uma fúria contra nossas vidas, os seres humanos, porque ele sabe que Deus nos chamou para possuir o cielo por heredar. Ele sabe que Deus nos chamou para entrar em lugar de descanso, em la glória. Ele sabe que Deus nos preparou para desfrutar em las mansões celestiales. Então ele ataca com todo.
Ele vem com todo. Então vemos, aqui diz, continuamos o versículo de número 16. O versículo de número 15, mejor, del capítulo 2. Em cambio, o espiritual juzga todas as coisas, pero ele não é juzgado de nadie. Porque quem conheceu a mente del Senhor? Quem le instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Pronto. Querem anular estas palavras. Sabe o que querem? Eles querem manipular. Eles querem aí, meus irmãos e minha irmã, tomar o controle de tu casa, tomar o controle de tu família. Eles querem indicar que roupa que tu vai vestir, que sapato tu vai calçar, que comida tu irá comer, que biotipo, que tipo fisionômico seria o privilégio. Eles querem dizer que isto todo, quem ha ensinado a estes tontos que a roupa tem que vestir desta maneira? Quem ha dicho a estes homossexuais e a este grupo de pessoas vagas por aí que a moda, a tendência de la moda para o ano 2022 é esta? Quem ha dicho para eles? Quem ha dicho para eles? Para que tu te vista conforme eles estão querendo, manipulando-te, incluso na maneira de vestir, manipulando, incluso no sapato que tu compra. Ei, eles querem tomar o controle. Mas aí sabe o que passa? Vai o tipo todo delicadito por aí e diz: mira querida, tu tens que vestir este aqui, tu tens que vestir este ali, e tu aceita o controle de tu roupa, de tu intimidade, de tua aparência. Tu entrega o controle de toda a tua aparência, de tua identidade personal em la mão de um tipo que não tem nem identidade personal. Este personagem não tem nem identidade personal e tu entrega toda a tua identidade personal a ele. Porque a roupa é uma identidade personal. Quem ha ensinado Deus como guiar os cielos, como comandar os astros, como separar ou dividir as águas para que não tome conta da parte seca? Quem ha ensinado Deus? Nadie. E esta palavra aqui foi escrita bajo orientação de Deus, para que podamos viver aqui na terra em comunhão uns com os outros, para que não seamos uma massa manipulada. Porque quando Israel peregrinou por el deserto, bastou uma turba, bastou um grupo de pessoas começar a reclamar, começar a dizer: teníamos allá naranja, teníamos allá banana, teníamos allá sapalho, teníamos allá tomate, teníamos allá pepino, e aqui não temos. Sabe o que passou? Bastou um grupo levantar-se e todo o campamento de Israel foi corrompido. Então Satanás, de la misma maneira, ele quer que tu rodeie por la terra durante toda a tua existência em cansancio, e que al final tu não llegue à terra prometida. Espiritualmente agora, não seria Canaã, não seria Palestina, mas seria a nova Jerusalém que está no cielo. Então Satanás quer que tu rodeie por aí cansado, a vida inteira, 70, 80 anos, e que al final tu duerma em la sepultura, sem entrar em los lugares que Deus te ha prometido. Por quê? Porque tu irá começar a ser manipulado por la massa insatisfeita que não tem promessa de Deus. Porque aquele grupo que saiu do Egito sem promessa de Deus, a promessa de Deus é para a herência de Jacob, de Israel. A promessa de Deus é para os hebreus que estavam ali no Egito. Mas com eles saíram um grupo de adeptos, de seguidores, e este grupo foi o que fornicou contra Deus e que levantou contra os dichos del grande homem de Deus Moisés, provocando uma dissidência, provocando uma separação, como diz aqui, os hijos de la desobediência. E por esta coisa, todos aqueles que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra. O cielo é para pouco. Não te assuste quando tu hermano que tu crê e confia que és um cristiano bueno. Não te assuste quando tu lo veas prevaricando contra Deus. Não te assuste com a hermanita que tu imagina que és uma santa mulher de Deus, quando tu la vea de uma maneira indigna de uma santa mulher de Deus. Não te assuste com o pastor que tu tiene em conta que és um grande homem de Deus, quando tu lo vea em situações que não condiz com um pastor. Não te assuste com isto. Sabe por quê? Porque Satanás vino para derribar.
Ele vino para provocar esta vergüenza ao evangelho. Ele vino para provocar este cambio em la naturaleza de los cristianos. Mas a Bíblia diz: aqueles que têm o ojo espiritual, aqueles que são de Deus, podem entender o que o Espírito Santo está falando. Diz aqui o versículo de número 14: el hombre natural não percibe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele é loucura. E não pode entender. ¿Sabe por quê? Porque se discerne com o Espírito. A carne diz, a carne clama por el pecado, por los deseos, mas o Espírito diz: mantenga tu altar, mantenga el fuego encendido sobre tu altar. Ah, pastor, pero eu puedo. Claro que tu puedes. Deus não me quer como rehén. Deus não me quer como uma máquina. Deus me quer com livre e espontânea vontade servindo a Ele. Deus me quer adorando em espírito e em verdade. Deus não me quer aqui manipulado. Deus me quer aqui que eu sinta que verdadeiramente o Senhor me chamou, porque algo extraordinário irá acontecer em minha vida. Então é isto. Não podemos manipular a palavra. E aquele grupo de crentes que diz que se eu não vou, todo para. Se eu não vou, isto se acaba. Se eu não hago, outro não hace. Esse é um grupo também tão fatídico a la derrota. Porque ele pensa que só ele canta, só ele ora, só ele tem talento, só ele tem dones. E não sabe, meu irmão, que Deus não hace acepção de pessoas. Deus distribui a cada um. El maná del Senhor foi dado com liberalidade. Mas sabe o que passa? Muitas vezes tu não quieres buscar de la fuente. Muitas vezes tu já não tens mais tempo para orar. Muitas vezes tu já não tens mais tempo para meditar em la palavra. Tu dá 485 likes em las fotografias que está no Instagram ou no Facebook, pero tu nunca dá um like com um bolígrafo em la Bíblia dizendo: este versículo hablou poderosamente comigo. Tu não dá nenhum like em la Bíblia, tu não dá nenhum me gusta. Sabe por quê? Porque não te agrada mais a palavra de Deus. Não te agrada mais este livro de capa negra, roja ou rosada, como hoje em dia estão. Não te agrada mais, pero tu passa o dia inteiro mirando esta maquinita fantástica que Deus ha obrado em nossa vida para facilitar. Tu passa o dia inteiro por aí, mas tu não dá nenhum me gusta à palavra de Deus. Não me gusta isto, não me gusta aquele, não me gusta a palavra que se predica, não me gusta como o pastor ensina, não me gusta o que diz o apóstolo Pablo, não me gusta o que disse Pedro, não me gusta o que disse Juan, não me gusta o que dijo Jesus aqui. ¿Por quê? Porque os tempos mudaram. Mas aí te gusta quando aquela cantante morre e que a gente disse que ela cambiou na geração. Eu creio que Jesus cambiou na geração. Jesus cambiou a história, mas eles querem poner que foram pessoas. Eles querem intitular-se como provocadores de uma geração. Mas eu te digo, quem provocou na geração e quem mudou as épocas e estações, todavia se chama Jesucristo. Todavia se chama el dueño e autor de la palavra santa, de los sagrados escritos. Eles queriam dizer que foi Mahoma, eles queriam dizer que foram tantos outros, queriam dizer que foram fulanos e queriam dizer que foram autores e atrizes. Mas eu te digo, el que mudou a história da humanidade se chama Jesucristo. Aquele que incluso o calendário humano foi cambiado de AC a DC, porque ele mudou a história. A história foi dividida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Este sim mudou a história da humanidade. Este sim mudou completamente a natureza e a história humana. E aunque estes torpes por aí querem dizer que não é nada, mas não há como contrariar. Eles mesmos assumiram que houve uma mudança antes de Cristo e depois de Cristo. Então, companheiro e companheira, eu amo muito os estudiosos, os estudiólogos, digamos assim. Amo muito. Estão na igreja de pessoas estudiantes, mas não amamos estes loucos que querem ocupar o lugar de Deus. Que nosso Deus é o sábio por excelência. A palavra que ele escreveu permanece firme até o dia de hoje, e ele provocou a mudança no sistema. A mudança
global, a mudança universal, em épocas, sistema, foi provocada por Jesucristo, não foi provocada por nenhum historiador, não foi provocada. Uno viene e outro vai, uno muere e outro se levanta, e continua igual. Então, não venga dizer que são formadores, não venga dizer que são pessoas que estão levantando, porque fulana foi a que levantou a moral das mulheres, porque estávamos oprimidas, e ela vino cantando e dizendo que agora somos mulheres, não somos mais amargadas, porque que me importa, que me importa, que me importa, que me importa, não cambiou nada, porque são amargadas todavia, continuam amargadas, cambiando de 10 maridos, se prostituyendo nas noites de sábado e domingo, buscando em uma cama de motel um momento de placer, perdendo seu corpo. Que alegria é esto? Não sabe quem são os hijos de los padres, os hijos de las quais se embarazaram, família com 4 padres diferentes. E disse que cambiou na geração. Não cambiou. Cambiou sim, para a destruição. Perdendo a identidade. Perdendo este convívio salutar, que é estar em família. Mas agora Jesus sim. Jesus vino para que nadie passe vergonha. Tanto que Jesus iniciou seu ministério em uma boda de matrimônio. E quando o dueño de la fiesta, quando a família de los que estavam aí em matrimônio iriam passar vergonha, Jesus dijo: em la família que eu estou, nadie passa vergonha. E aí Jesus mudou água em vinho, e aquela família foi levada a sentir alegria, porque chegaram para ele e disseram: que experientes ustedes são, dan el primer vino, e o segundo vino é melhor todavia. Então, meu irmão, quando Cristo ocupa o lugar em uma família, Ele não destrui. Quando Cristo ocupa o lugar em uma casa, Ele não destrui, Ele restaura, porque a função de Cristo é: eu vengo para que tenham vida e la tenham em abundância. A função do outro é ao contrário, Ele vino para matar, roubar e destruir. Elija tu, qual de los dois quieres seguir? Elija tú, qual de las 2 opciones, solo hay estas 2, ou tu vas al cielo, adorando a Jesús, ou tu vas al infierno, siguiendo la corriente mundana, tu vas al fracasso, siguiendo los principios mundanos. El hombre no pudo compararse en ningún momento con Dios. El hombre, quando há uns anos atrás dijo que havia descoberto el código de la vida, la partícula de Dios, el ADN. A ciência descobre a partícula de Deus, que é o código genético, o ADN. ¿Sabe o que passou? Deus dá uma tos em uma galinha, allá em Ásia, e aí vem a gripe aviária, vem a gripe de la gallina. O homem que havia descoberto a partícula de Deus, a partícula de la vida, não pôde controlar a gripe de uma galinha. Que ciência, que decepção. E há muitos creyentes acreditando em esto. Há muitos creyentes cambiando a palavra de Deus por seguir a corrente do mundo. E agora, o que passou nestes últimos 4 anos, a igreja ridicularizada, a igreja escandalizada, incluso por pastores. Eu não posso defender ciegamente a nosso partido tampoco, porque há muitos entre nós que são mensageiros de Satanás. Há muitos entre nós, como diz a Bíblia, que vino para provocar esta separação. Há muitos entre nós que vino para ser os hijos de la perdição. Porque entre o grupo de Jesus havia uno que le vendeu. Havia uno que comia em la mesa com Jesus. Tocava o pão com Jesus. Orava com Jesus. Via os milagros que Jesus participava e hacía. E este uno traicionou Jesus. Então, lastimosamente, há gente por aí oferecendo fama e milhões dizendo que Deus vai prosperar, que Deus vai bendecir. Meu irmão, o que eu vejo na Bíblia, o único que havia prometido fama se adorasse, o único que havia prometido riqueza se adorasse, é Satanás. Satanás se dijo: se tu prostas e me adoras, eu te dou fama.
Si tú prostras y me adoras, yo te doy riqueza, yo te doy la gloria de este mundo. Entonces Satanás había prometido esto, mas Jesús no. Jesús dice, yo estoy contigo, yo te puedo dar vida eterna y te doy 100 veces más aquí en la tierra. Mas primero, niéguese a sí mismo, tome su carga, tome su cruz y me siga. El que promete fama gratuitamente, el que promete riqueza gratuitamente, es otro. Jesús quiere renuncia. Renuncia a ti mismo, niéguese a ti mismo, tome su cruz y sígame. Y estas señales seguirán a los que creen. Primero tú tienes que creer para ver las señales. Primero tú tienes que creer para ver los milagros. Primeiro tu tens que obedecer para ver a ciência de Deus revelada em tu vida. Primeiro tu tens que estar com o altar incendiado, porque o altar incendiado significa presença de Deus, e a presença de Deus consume todo fragmento, todo resto del pecado, e aí um altar de adorador, aí eu te digo, aí sim os milagros acontecem. Elija tu o caminho que quieres, pero nós já elegimos o nosso. Nós já sabemos a que Deus servimos. Nós já sabemos em quem podemos confiar. E eu digo aqui publicamente: uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor Criador de los cielos e da terra. Aquele que não há sombra de dúvida nem variação, aquele que permanece para sempre, imutável. Aquele que é onipresente, onisciente, onipotente, aquele que tem todo o poder em los cielos e em la terra. E neste acreditamos, e neste confiamos, e a este obedecemos. Que Deus te bendiga, que tu puedas ter um encontro com este Deus que adoramos, que tu puedas ter uma revelação de este Deus que servimos, um Deus que não engana, um Deus que te deja praticar o que tu quieres, um Deus que te deja hacer o que tu quieres. Um Deus que nunca vai manipular tu vida. E que talvez tu tome caminhos diferentes. Mas quando tu te dá por conta do fracasso, quando tu te dá por conta da decepção, da tragédia que tu elegiste, e decide volver, tu vai ver que Deus continua no mesmo lugar, com os braços abertos, e dizendo: eu te amo, veni a mim tu que estás cansado, eu te hago descansar. Deus não te rechaça. Deus jamais te abandonará. Tus amigos te abandonam. O sistema te abandona quando tu não sale adelante. A sociedade te rechaça quando tu não prospera. Os parentes te rechaçam quando tu estás na cama muitos dias. Mas Deus não. Deus continua dizendo: veni a mim tu que estás cansado, oprimido, e eu te haré descansar. Que Deus te bendiga. É este Deus que nós anunciamos, é este Cristo que nós predicamos, e é este Senhor que irá bendecir-te neste final de ano, porque é uma aliança hecha contigo. Que Deus te bendiga. Colocamos-nos em pé, oramos para o término.